Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos ler Jó, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Contaminem-nos as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Jó prefere que o dia do seu nascimento seja marcado por densas nuvens. O texto lido por nós está em uma linguagem poética e, como tal, possui uma riqueza de símbolos, possui uma riqueza de palavras, as quais vêm enfatizar uma mensagem, uma ideia, um conceito. E o conceito que nós temos aqui é que era do desejo de Jó que o dia do seu nascimento fosse anulado. Significa também dizer que neste momento Jó vai expressar a ideia, o sentimento que seria melhor não ter nascido. Nós vemos aqui que Jó está fazendo um julgamento da realidade a qual ele estava vivendo. Porém, é importante considerar que Jó, ele não conhecia a plenitude da realidade que ele estava vivendo. Por isso, então, nós até podemos dizer que Jó, ele fez um julgamento errado a respeito desta realidade. Por quê? Porque ele não a conhecia plenamente. Como assim Jó não conhecia plenamente a sua realidade? Jó, ele não tinha em mãos a Bíblia Sagrada, assim como nós a temos. Este livro, que na verdade é uma coleção de pequenos livros, 66 livros, para ser exato. E dentro destes livros nós temos o agir de Deus para com a humanidade, nós temos o agir de Deus para com a vida do homem em individual. Porém, Jó, ele não tinha estas informações. Jó, ele estava desprovido destas informações. Jó, ele não sabia o que se passava nos bastidores. Jó não sabia a respeito da conversa que foi feita entre o diabo e Deus, entre Deus e o diabo. Será que Jó conhecia o termo provação? É até possível que não. Havia muitas coisas que Jó não sabia. Havia muitas coisas que Jó desconhecia. Por exemplo, Jó não sabia o motivo do sofrimento do justo, pois Jó era um homem justo. Claro que não estamos dizendo que Jó não era um pecador, pois Jó, de fato, ele era sim um pecador, pois Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos diz que todos pecaram, e neste todos, Jó também está incluso. E é importante também que venhamos mencionar que a provação de Jó estava em torno de um pecado específico. A provação de Jó visava um pecado específico, uma tentação específica. Não era pecado no sentido genérico, pois não tem sentido genérico. Jó era um pecador assim como nós. Porém, o que se predominava ali era um pecado específico. Digo se predominava,
porque era o pecado que estava em questão, que estava em provação. Era o pecado que Jó estava tentado, digamos assim, a praticar. O diabo estava tentando Jó a praticar esse pecado. Que pecado era esse? De blasfemar contra Deus. E nós sabemos que, embora Jó esteja equivocado a respeito do seu nascimento, a respeito da sua existência, pois não é correto ele dizer que preferia não ter nascido, pois o nascimento de Jó, assim como o nosso, foi determinado pelo Todo-Poderoso, e Deus, ele sabe muito bem o que está fazendo, e não é nada interessante que venhamos questionar a Deus, uma vez que Deus é o oleiro e nós somos o barro, e o barro não pode dizer nada ao oleiro. É isto que a Bíblia diz. Porém, Jó, como disse, desconhecia muitas coisas. E ele então lamentou o dia do seu nascimento. Ele preferia não ter nascido. Por ele, o dia do seu nascimento seria anulado, seria esquecido, e assim preferia ele não existir por causa da situação pela qual ele estava passando. Entretanto, no que diz respeito a nós, nada justifica que venhamos pensar assim como Jó está pensando neste momento da vida dele. Por que não? Porque nós conhecemos coisas que Jó não conhecia. Nós sabemos agora mais do que Jó a maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus prova, a maneira como Deus aperfeiçoa as nossas vidas. E a vida de Jó foi aperfeiçoada? Foi, pois Jó vai posteriormente dizer a Deus que o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó está dizendo que agora eu consigo contemplar a Deus com maior clareza, com maior nitidez. A fé de Jó foi aperfeiçoada pela provação. Porém, digo que não era a ignorância de Jó que estava em análise, mas se ele iria ou não blasfemar contra Deus, ou seja, praguejar contra Deus, dizer afrontas contra Deus, jogar o seu lamento, o seu rancor, as suas injúrias, os seus insultos sobre Deus. E nisto Jó não pecou em momento algum, embora pudesse sim estar equivocado no seu julgamento no que diz respeito a uma realidade que ele não conhecia plenamente. Nós conhecemos mais do que Jó, mas com certeza também não conhecemos plenamente a nossa realidade. E olhando para a Bíblia, nós teremos respostas, muitas as quais Jó não as teve de imediato, a não ser quando o próprio Deus o confrontou e ele ali entendeu muitas coisas. Então, utilizemos a Bíblia para que conheçamos o propósito de Deus para as nossas vidas, que possamos estudar a Bíblia para sabermos a maneira como Deus trata para conosco, para que assim tenhamos compreensão e percebamos melhor o sentido das coisas. Mas também, a exemplo de Jó, que possamos permanecer fiéis, que possamos manter a fidelidade, mesmo que não venhamos entender. Pois o importante é a fidelidade, o importante é não acusar Deus de coisa alguma, o importante é permanecer fiel e confiar que Deus sabe o que faz no que diz respeito às nossas vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe.